Uma boa tarde, né? Esse vídeo já será um vídeo um pouco longo, porque é onde eu vou passar aqui com meu primo Vica, né? Que vai aprender o xadrez com a gente aí, pra Arlete, lá da escola Hilda Rabelo. Algumas nuances e coisas aqui do nosso querido jogo de xadrez, a nossa arte caiçara. A primeira coisa que nós temos que entender é o tabuleiro, que ele é composto, né, de 4 de 64 quadrados, né? Nosso tabuleiro é composto de 64 quadrados. E aí nós temos que aprender a trabalhar nesses quadrados, tanto os escuros quanto os claros, entendeu? Então nós temos a fileira A, que é essa, a B, a C, a D, a E, a F, a G e a H. São denominadas colunas, tá? Sempre que houver coluna aberta é porque tem uma dessas aqui aberta, beleza? Aqui já é denominado fileiras, ó, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você pode pensar, mas assim fica muito complicado. Mas o caminho para conhecer o tabuleiro de xadrez são colunas e fileiras, tá? Essa aqui seria a casa A1. Olha o número 1 aqui, né? H1, G1, F1, E1, D1, C1, B1. E como dissemos no começo, essa aqui é a A1. E daqui por diante, aqui já será A2, aqui já será A3. Então o nome da peça que vai na casinha vai mudar de acordo com a casinha que ela estiver. Se ela estiver nessa coluna aqui, ó, na casinha 1, e ela se mover para 2, ela já vai ser a peça H2. Pulou para 3, ela vai ser a peça H3 e daí por diante, né? A coluna 1, H1, ela pertence às peças brancas, tá? A coluna H8 pertence às peças negras, tá certo? Então você sempre tem que pensar, peças brancas aqui na 1, peças negras aqui na 8. E por aí vamos. Cada casinha dessa, que eu já falei que tem o seu próprio nome, tem a sua peça. Por exemplo, aqui, nessa fileira número 2, vão morar os peões brancos. Aqui nessa fileira número 7, vão morar os peões negros. Tá certo? Como é que vai ficar? Esse aqui será o peão H2. Esse será o peão G2. Esse aqui será o peão F2. Esse aqui será o peão E2. Esse o D2. Esse o C2. Esse o B2 e esse o A2, né? No caso das negras, o peão será H7, G7, F7, E7, D7, C7, B7 e A7. Essas são as casas onde moram os peões, né? Cada peão desse tem a sua peça de proteção. A disposição dos peões é essa aí que vocês estão vendo. Aqui embaixo, ó, vão morar as peças nobres, das negras e das brancas. Começando aqui pela torre. Essa torre aqui é a A1, essa outra torre é a H1. No caso das negras, a torre é a A8 e da outra H8. Beleza? Agora nós vamos com cavalo B1, cavalo G1. Das negras é
cavalo B8 e o cavalo G8. Você pode ver que cada pecinha dessa tem seu peão de proteção, olha aí. Agora dando sequência, vamos dar sequência. Depois do cavalo, vem os bispos, né? Esse é o bispo C1 e esse é o bispo F1. Das negras será o bispo C8 e o bispo F8, justamente com seus peões de proteção. Tá certo? A letra D mora a dama branca e a letra D mora a dama negra, tá? A dama é sempre da cor da casa. Do lado da dama mora o rei. Então você precisa estudar a disposição dessas peças e elas têm o seu peão de proteção aí. Tá certo? E esses peões de proteção, eles podem ser chamados pelos nomes. A notação é a forma em que se escreve o nome das peças no livro e o nome das jogadas. A notação tem variações de nomes, tá? Para essas peças. Esse peão aqui no momento, ó, esse aqui, ó, ele é o peão A2. Ele pode ser também simplesmente A2. Ele pode ser peão A2 ou ele pode ser A2. Ou ele ainda tem uma terceira forma de ser chamado: peão da torre da dama. Entendeu? Aqui, ó, esse peão aqui, por exemplo, ele é o A7. Ele pode ser chamado de peão A7 ou simplesmente A7 ou de peão da torre da dama negra. Tá certo? E assim vão mudando os nomes das peças, né? Torre da dama, cavalo da dama, bispo da dama, bispo do rei, cavalo do rei, torre do rei, torre da dama, cavalo da dama, bispo da dama, bispo do rei, cavalo do rei, torre do rei. Ou podemos chamá-los também torre A7, torre A1, é um nome, cavalo B7, B8, aliás, cavalo B1. A torre aqui é B8, não é B7 não, tá? Falei errado, desculpe. Aqui seria o bispo C8 e aqui o bispo C8, aqui o bispo C1. E por aí vai, né? O outro bispo seria a mesma coisa, só que com nome diferente, ó. F8, bispo F8, bispo F1. Cavalo G8, cavalo G1. Torre G8, torre H1. Torre H8, torre H1. Tá certo? E aí vão mudando os nomes. A dama, ela é chamada de dama porque quem simboliza ela é a letra D. Para diferenciar do rei, que vai ser simbolizado pela letra R. Senão você vai ter duas letras R's, quando você vê a notação você confunde, né? Aqui é a dama que está morando na casa D8 e aqui é a dama que está morando na casa D1. E os outros dois são o rei, tá certo? E no próximo vídeo estaremos estudando aqui o movimento dessas peças. A gente pode fazer até agora de uma vez. Vamos fazer. Vamos estudar o movimento dos peões, tá? Os peões, eles se movem de casa em casa. Enquanto eu vou tirando as demais peças do tabuleiro aqui, eu vou falando com vocês. Os peões, eles se movem de casa em casa, podendo se mover da primeira vez em que vão ser tocados por duas casas de uma vez, que chama salto duplo de peão. O salto duplo de peão ele não é obrigado a fazer, ele só é obrigado a ser feito para proteger o rei, né? Se o rei vai estar em xeque ou se ele precisa tampar alguma peça que está dando xeque, o rei ele é obrigado. O peão só se move para frente. O peão não se move para trás, tá? Para frente, sempre para frente. Não se esqueçam disso, para frente. Quando é o primeiro lance de cada peão, ele pode pular duas casas, se ele for preciso. Esse aqui pode vir para cá, ou pode vir para cá. Se for o primeiro lance dele, você joga ele lá de uma vez. A mesma coisa esse, pode vir para cá, ou para cá. Se for o primeiro lance dele, você joga duas de uma vez. Então, este peão se moveu uma casa. Este também.
Este peão se locomoveu duas com salto duplo. Este também. Né? E por aí vai. Peão não volta para trás. Não esqueçam disso, tá? O peão, ele captura as peças que estão na sua diagonal. Esse aqui, esse branquinho aqui, capturaria quem tiver aqui ou aqui. Aqui na frente dele, ó, ele não captura, só nas diagonais. Esse aqui é a mesma coisa, ele captura quem está na sua diagonal. Tá certo? Como que funciona essa captura do peão? A gente vai saber agora. As peças que vão se mover aqui, o jogo começa com as peças brancas. Vamos supor que esse peão faça um salto duplo. Esse aqui também faz para combater o peão aqui, ó. Esse peão aqui ele pode tomar. Como é que ele faz? Ele faz assim, ó. Ele pula de lado aqui e entra no lugar da peça que está. Beleza? Agora é a vez das negras. As negras vão fazer um salto duplo, ó, jogando para cá. Se um peão branco aparecer aqui, a negra pode capturar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ela captura e entra no lugar. É dessa forma que o peão captura, tá certo? Então, não pode esquecer essa movimentação dos peões. Ah, mas eu sou obrigado a fazer o salto duplo? Não, você faz se você quiser. Se você quiser saltar duas aqui. Se o adversário quiser andar só uma, ele anda. Você só é obrigado a pular duas peças para defender seu rei. Ou bloquear algum ataque direto ao rei. O resto você não é obrigado. Você mexa se você quiser, se você achar conveniente, né? E quando o peão se movimenta por duas casas, esse aqui não quis capturar, ele poderia capturar aqui, mas ele não quis. Agora um peão está aqui e o outro está aqui, vão ficar presos aí. Não tem como nem esse aqui andar para frente e nem esse aqui andar para lá, tá? Ele está defendendo aqui essas duas casas aqui e esse aqui defende essa aqui e apoia o outro, mas continuam bloqueados aí. No caso de um peão bater de frente com o outro, sem ter peça nenhuma ao lado para ele capturar, se prevalecer assim até o fim do jogo, ele fica preso aí, não se movimenta mais. Porque peão não se move para trás. Dito isso, né? Vamos lá. O peão, ele tem lances especiais. O primeiro nós já falamos, que é o salto duplo do peão. O segundo lance especial do peão é a promoção do peão, né? Se um peão, vamos tirar esse bichinho daqui. Se um peão conseguir atravessar todo o tabuleiro, chegando assim na oitava fileira, ele é promovido a torre, ele pode ser promovido a torre, cavalo, bispo ou dama. Chama-se promoção do peão. Ele só não pode ser promovido a outro rei. Mas ele pode ser uma torre, um cavalo ou uma dama. Se você chegar com os 8 peões brancos lá, você pode terminar o jogo com 8 damas. É a promoção do peão. Tá certo? Vamos tirar esse bichinho daqui. O peão negro é a mesma coisa. Se ele vir descendo, vir descendo, vir descendo, vir descendo, conseguiu varar todo o tabuleiro, ele pode ser promovido a torre, bispo, cavalo ou dama. É a promoção do peão. Você que escolhe. Ele só não pode ser promovido a outro rei. Tá certo? Então, esse é o segundo lance especial do peão. Tá? Então, o peão ele tem 3 lances especiais. A gente já estudou 2 aí. Certo? Dúvidas? Repete o vídeo e vai voltando. O terceiro lance especial do peão chama-se captura en passant. É um pouco mais difícil, mas vamos lá. O peão branco, vamos pegar o peão branco por exemplo, praticou o duplo salto. Tá? O peão negro mexeu uma casa só. O peão branco vai e movimenta mais uma casa. Aí ele está protegendo essa casa e essa. Se esses peões quiserem subir, vão ser pegos. Aí você pensa,
Mas o meu peão ele pode fazer salto duplo, tanto aqui quanto aqui, né? Aí o que você faz? Pega esse peão e faz o salto duplo. Porque agora o peão que capturaria aqui não pode, né? Mas quando você fez o salto duplo, esse peão passa para cá e tira esse peão aqui da jogada. Chama-se captura en passant. Recapitulando, vamos lá, ela é um pouco complicada, vou explicar de novo. Quando um peão branco, 1, 2, 3, chega aqui na quinta fileira, o peão negro tenta fazer o salto duplo para fugir da captura, o peão branco se locomove para a casa diagonal, capturando assim o peão adversário. Chama-se captura en passant. Tá certo? E esse lance especial de peão, ele vale tanto para as brancas quanto para as negras. Mas é um lance especial de peão. Só é feito com peões. No caso das negras, se esse peão aqui, ó, conseguir chegar aqui na quarta fileira, olha aí, saiu daqui, chegou até a número 4. O peão branco pensa, se eu parar aqui ele me captura, mas eu posso fazer o salto duplo. Aí ele faz o salto duplo, o peão negro passa para cá e captura ele en passant. Tá certo? Da mesma maneira que o branco fez, as negras também podem fazer o lance especial de peão que se chama en passant. Então, recapitulando os lances especiais, salto duplo dos peões, promoção do peão, vou colocar uma dama aqui, a qual ele vai ser promovido, né? Promoção do peão, no caso aqui das brancas também, né? 1, 2, vai andando, vai andando, vai andando, chegou lá, ele pode ser promovido. Promoção do peão. E agora captura en passant. Chegou aqui na quinta fileira, guardando essas casas aqui, ó. As peças negras fazem um duplo salto. As brancas passam e capturam. Captura en passant. Ok, pessoal? Então, muito bem. Dúvidas, voltem o vídeo, ouçam de novo o áudio e vai pensando, porque parece complicado, mas não é, tá? É porque as peças juntas ficam um pouco assim, mas é muita peça para eu mexer, mas você consegue, né? E cada peça tem seu movimento específico. O peão só anda para frente, captura nas suas diagonais. Só anda para frente, captura nas suas diagonais. Faz salto duplo, faz en passant e tem a promoção do peão. Ok? Beleza! Então agora nós vamos colocar uma peça para que possamos aprender. Vamos de cavalo. Vamos pôr os cavalos aqui negros também. Como que se movimenta o cavalo? A casa dele é a B1, B8, G1 e G8. O cavalo se movimenta em L, formando uma letra L, parando nas casas que estão desocupadas ou ocupadas por uma peça adversária. Esse cavalo aqui, ó, para ele se mover, ele teria que fazer isso, ó, mover-se para cá, depois para cá, parando aqui, ó. Formou uma letra L. Para cá também daria, parando aqui, ó. São as duas casas que ele pode se mover. Aí ele faria esse salto. Ou então ele faria esse salto. O cavalo ele mexe para frente ou para trás, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, esse cavalo ele viria para cá e pararia aqui. Ou então para cá e pararia aqui. Mesma coisa esse, viria para cá, pararia aqui. Ou para cá e pararia aqui, que é onde está desocupado. O de cá, mesma coisa, ó, ele vem para cá, para aqui. Ou então aqui.
O de cá a mesma coisa, para cá, para aqui, ou então aqui. Ah, mas esse cavalo tá pulando peça. Sim, no xadrez, o cavalo é a única peça capaz de saltar por sobre as outras peças, desde que a casa que ele vai parar esteja desocupada ou ocupada por uma peça adversária da qual ele vai capturar, tá? Esse é o movimento do cavalo. Ah, mas se eu quiser mexer o cavalo para outras posições, aí você vai ter que mexer peças. Vamos supor, essa branca aqui, ó. Se eu movimentar meu peão para cá, aqui eu abri uma casa para o meu cavalo ir, ó. Agora eu já posso ir para lá. As negras a mesma coisa. Se eu movimentar meu peão para cá, ó, eu abri uma casa para o meu cavalo vir, ó. Mais uma casa além, ó. Pera aí. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá vendo aí, ó? E esse aqui é aqui, aqui e aqui. Tá certo? Desse outro lado aqui, ó. Se eu quiser abrir casa para o meu cavalo ir e fazer um salto duplo de peão aqui, meu cavalo agora ele pode vir aqui, aqui e parar aqui. O outro pode vir aqui, aqui e parar aqui. Mesma coisa esse, ó. Se eu movimentei para cá, olha lá, meu cavalo que vem aqui, meu cavalo que vem aqui, parando nessas duas casas. Esse outro já pode vir aqui, parar aqui. Esse já pode vir aqui, parar aqui. Observem que o movimento deles está formando uma letra L. Dessa maneira, o cavalo pode circular todo o tabuleiro, se movimentando, tá? Praticando seus saltos. Esse cavalo pode saltar para cá, esse pode saltar para cá, o outro vem para cá, esse vem para cá. Olha aqui, meu cavalo pode vir para cá, esse outro pode vir para cá. Tá vendo? Esse aqui pode vir para cá. Agora vem o interessante, ó. Ele caiu numa casa onde meu cavalo pode capturar, né? Aí meu cavalo vai capturá-lo, ó. 5 capturas de cavalo. Só que aqui também tem um peão que vai tomar o meu cavalo. Peão captura cavalo. Olha a casa diagonal que o peão captura aí. Tá certo? Mas o interessante aqui é você aprender os movimentos do cavalo. Então vamos lá, vamos recapitular agora o cavalo para a gente pular para outra peça. O cavalo se movimenta de acordo no tabuleiro, formando uma letra L. O cavalo mora na B1, G1, B8 e G8. Casas desocupadas, ele pode fazer o salto e ocupar para lá ou para cá. Para cá ou para cá. Para cá. Ou para cá, ou para cá. Beleza? Se eu quiser liberar mais casas para o cavalo, eu tenho que movimentar minhas peças. Movimentei, abri casa para ele ir aqui, ó. 1, 2. Ele pode parar aqui. 1, 2. Ele pode parar aqui. Tá certo? Então vamos lá. 1, 2. Olha lá. Se moveu como se fosse um L, ó. Tá vendo aí, ó? Se eu quiser liberar casas para o outro cavalo, eu tenho que mexer mais peças. Aí ele se movimenta, ó. 1, 2, parando aqui. Mesma coisa esse. 1, 2, parando aqui. E assim por diante, né? A gente aprende que o cavalo se movimenta como se fosse uma letra L. Beleza? Vamos colocá-los nas suas casas para a gente pular para outra peça. Agora, do lado do cavalo moram os bispos, né? Bispo C1 e bispo F1. E das negras é o bispo C8 e o bispo F8. Como se movimentam os bispos? Os bispos se movimentam só nas diagonais. Esse bispo aqui da casa escura só nas diagonais escuras. Esse da casa branca só nas diagonais brancas. Os bispos negros a mesma coisa. Bispo da casa escura nas escuras, bispo das casas brancas nas brancas. A diferença do bispo para o cavalo, ele não pula peça.
para você movimentar o bispo, você tem primeiro que locomover peão, para depois poder mover seu bispo. Locomover peão, para depois poder mover o seu bispo. Tá certo? Aqui no caso eu abri duas casas, agora meu bispo pode vir para cá ou para cá. Ele pode ocupar essas duas casas. Ó. Então as casas que esse bispo pode andar no momento são essas três, né? Porque ele está aqui, então ele pode andar numa dessas três aqui, ó. É diagonal, tá vendo? Ele pode vir para cá ou para cá, tá certo? Mesma coisa os bispos negros aqui, ó. Ele pode andar essas três aqui, ele pode vir para cá ou para cá. São diagonais, tá? Vamos colocar ele aqui e vamos colocar o outro aqui. Agora, uma vez aqui, já mudou as opções dele, ó. Ele pode mexer para cá ou qualquer casa desse carreirão até onde é seguro para ele. Aonde deixou de ser seguro? Aqui não é seguro mais para ele, ó. Porque aqui tem esse peão que pode capturar ali e esse também. Como o bispo vale muito, ele vale 3,5 pontos, não é salutar colocar ele nessa casa aí. Esse bispo aqui ele também pode mexer para cá ou para cá até onde é seguro. Porque aqui tem um peão protegendo e outro peão protegendo, ele não pode parar aí. Ó. Tá certo? Agora, e os outros dois bispos? Também, ó. Se eu posso abrir casas aqui, e aqui, aqui e aqui. Aí ele terá mais um leque de opções. Ele pode mexer aqui, vindo para cá. Ele pode voltar para cá. Tá certo? Aqui, se eu colocar ele agora, o outro vem e captura. Mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar ele agora, o de cá vem e captura. Tá certo? Raio de captura, ó. Se o meu bispo parar aqui, por exemplo, o cavalo toma ele, olha lá. Onde é que meu cavalo tá? Vamos supor, vamos pôr o bispo lá. Eu pus o bispo aqui. Olha o cavalo que nós estudamos, ó. 1, 2, para aqui. O cavalo vem e captura ele, ó. Tá certo? E por aí vai. Então, recapitulando sobre os nossos bispos. Vamos voltar as pecinhas aqui e vamos recapitular sobre o bispo. O bispo mora na casa C1 e F1, C8 e F8. Eles se movimentam nos carreirões, nas diagonais, grandes e pequenas diagonais do tabuleiro, tá certo? Para se mover o bispo, tem que se abrir espaço com os peões. Você tem que abrir espaço com os peões para que o bispo possa se movimentar, tá certo? Senão, não tem como o bispo se mover. Por aí vai. Abrir espaço, o bispo vem aqui, ou vem aqui, vem aqui, ou vem aqui, ou vem aqui, ou vem aqui. Aqui também ele pode vir, aqui também ele pode vir. Tá certo? São diagonais. Beleza? Então agora vamos passar para a próxima peça. Beleza. Agora são as torres. A torre A1 e H1. Do lado das negras, a torre A8 e H8. A torre, ela se movimenta nas colunas retas, tá? Aqui é uma coluna, aqui é outra. As torres negras a mesma coisa, se movimentam nas colunas, tá certo? Para se mover as torres, é necessário locomover os peões de proteção ou tirar as peças que estão ao lado da torre, para que ela possa ter espaço para se mover. Vamos supor que eu mexa aqui esse peão. Agora minha torre pode vir para cá ou para cá. Uma dessas duas. Se eu mover o peão negro, minha torre pode vir para cá ou para cá. Uma dessas duas, tá? Uma vez aqui, a minha torre agora pode se mover para cá, em qualquer uma dessas casas, ó. Uma vez aqui, minha torre pode se mover para cá, em qualquer uma dessas casas. Observe. Tá certo? A outra torre é a mesma coisa, ó. Se eu abro casas para ela, agora ela pode se mover.
podendo também, né, se mover aí nas casas verticais e horizontais, tá bom? A torre se locomove assim e tem que liberar espaço para ela andar, tá certo? Se você não liberar espaço, não tem como você sair com torre. Aqui agora eu posso pôr minha torre aqui. Se eu colocar uma outra aqui, ó, aí as brancas vão capturar lá. Mesma coisa, se eu pôr, aí vem a outra torre aqui e captura também. Tá certo? Então torre captura sim. E se eu parar a minha torre na frente de um peão? Obviamente o peão captura ela. O peão, ele é peão, mas ele captura peça grande. Tá certo? Parou na reta dele, já era. Então a gente já viu aí torre, bispo, cavalo e peões, né? Ah, mas e as damas? Como que as damas se movimentam? A dama, ela se movimenta igualzinho a torre e igualzinho o bispo. Ela só não se movimenta igual o cavalo. Para se mover a sua dama, você tem que liberar espaços. Por exemplo, se eu abrir esse peão aqui e esse aqui, a minha dama vai andar igual o bispo, ó, na diagonal. Quando eu abrir esse peão aqui e esse, agora a minha dama vai se mover igual a torre, ó, nas colunas sentido horizontal, tá? Beleza? Então aqui nós temos duas opções de mexidas para a dama. Eu posso vir para cá como o bispo, ou eu posso vir para cá como a torre. E a dama, ela se locomove mais de uma casa. A torre também mais de uma casa e o bispo também mais de uma casa. Ele se locomove até o carreirão inteiro, se você quiser. A dama também. E torre também. Porém, se ele parar em casas ameaçadas por peões, serão capturados. Tá certo? Dama, torre, bispo, cavalo, eles vão para frente e voltam para trás. Tá certo? Eles só não vão poder sair do lugar se eles estiverem protegendo o rei de um possível cheque e ameaça, bloqueando essa ameaça. Aí ele fica impossibilitado de se mover. Fora isso, tá valendo. Beleza? Ah, mas e o rei? Como é que o rei se locomove? O rei se locomove igual a torre, igual o bispo, igual a dama. Porém, o rei é mais preguiçoso. Ele se locomove de casa em casa. Você tem que abrir espaços para ele, né? Vamos abrir aqui os espaços para o rei. Né? Porque o rei, ele pode andar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Mas ele só se move de casa em casa, uma casinha de cada vez. Ele é meio preguiçoso. Diferente da dama. Se a dama quiser mexer 3 casas, ela vai mexer 3 casas. Daqui para lá ela vai. Daqui para lá ela vai. Beleza? O rei não. O rei é de casa em casa. Um passinho de cada vez. Turtles Run. Passinho de tartaruga. Tá certo? Esses são os movimentos do rei. Uma vez dito isso, já sabemos, né, quais são os movimentos de todas as peças. O objetivo do xadrez é dar o checkmate no rei adversário. Você joga xadrez comigo, procurando capturar o meu rei, matar o meu rei, dar nele o checkmate. Eu posso ter capturado sua torre, seu cavalo, sua torre, seu cavalo, seu bispo. Se você tomar o meu rei, você ganhou o jogo. Tá certo? O que é cheque? Cheque é uma ameaça ao rei. Vamos supor que esse rei está aqui, ó, nessa posição aqui, ó. O meu bispo sai daqui, vem para essa casa. Aqui, ó. Aí ele dando uma ameaça no rei lá. Isso aí se chama cheque. Aí o que acontece? Para sair desse cheque, eu tenho que proteger meu rei. Eu posso bloquear com cavalo. Olha lá. Estarei tampando o cheque, ó. Posso bloquear com bispo. Estarei tampando o cheque, ó. Que o cheque vem daqui, ó. Posso bloquear de peão. Tá vendo lá? Bloqueei o cheque. Beleza?
ou simplesmente mover o rei, que não tem condição de ser movido agora. Posso bloquear até de dama se eu quiser, só que eu não vou fazer isso que o bispo toma dama, né? Lógico. Mas isso é um cheque. Um cheque é ameaça ao rei. Ó. O bispo saiu daqui, veio até aqui e deu um cheque no rei. É uma ameaça. Ah, mas tá bom. O que é o cheque-mate? Cheque-mate é uma ameaça sem saída, tá? Vamos supor que a posição seja essa. Ó. A minha dama sai daqui. Olha lá. Tá dando um cheque no rei. Tem jeito de sair? Não tem, porque a casa de saída do rei, que seria essa, tá bloqueada. Aqui a dama tá atacando. Cavalo ia parar aqui. Não tampa ameaça. Bispo ia parar aqui. Não tampa ameaça. Então isso aí é um cheque-mate. Cheque é uma ameaça ao rei. Que você pode bloquear, sair ou mover ao rei. Ou capturar quem te ameaça. Cheque-mate é uma ameaça sem saída. Não tem como o rei sair. Tá morto. Tá certo, gente? Então, guardem isso, tá? Existem lances especiais no xadrez diferentes, igual, por exemplo, o roque. O roque é um lance especial entre o rei e a torre. Para que seja feito o roque, é necessário que as casas entre o rei e a torre estejam desocupadas. Então vamos tirar tudo aqui que está entre o rei e a torre. Vamos deixar só rei e torre. O roque, tá? É lance feito entre rei e torre. Como é que funciona? Você pega o rei, puxa ele duas casas, uma, duas, para o lado da torre. E coloca a torre do lado do rei. Chama-se roque. Pega o rei, puxa uma, duas casas para o lado da torre, põe a torre do lado do rei. Esse roque aqui, ó, do lado da coluna G e H, é o pequeno roque, tá certo? Esse roque pode ser feito também do outro lado, que vai ser chamado de grande roque. Como que ele funciona? Você pega o rei, puxa uma, duas casas para o lado da torre, põe a torre do lado do rei. Olha lá, uma, duas, pega o rei, puxa duas casas para o lado da torre, põe a torre do lado do rei. No grande roque vão sobrar duas casas aqui do lado. Ó. No pequeno roque só sobra uma. Tá certo? Esse é o roque. É o lance especial entre o rei e a torre. Mas para que seja feito esse movimento, é necessário que tenha as seguintes condições. As peças que vão participar do roque não podem ter sido tocadas, né? Vamos supor que você já mexeu essa torre. Agora você só pode fazer roque do lado de cá. Que seria o pequeno roque. Puxa o rei aqui duas casas e põe aqui. Por quê? Porque você já moveu a outra torre, ó. Você tirou ela dali e trouxe pra cá, ó. Você já moveu ela. Você perdeu o direito ao roque. Do outro lado a mesma coisa. Se você mover essa torre, você só poderá fazer o roque do lado de cá, ó. Puxando o rei duas casas pro lado da torre. Pondo a torre do lado do rei, que é o grande roque. Tá? Porque você já moveu essa torre. Agora, se você moveu o rei, acabou, Zé. Você não pode fazer roque nem aqui, nem aqui. Você já mexeu o rei. Tá? Recapitulando. Para se fazer o roque, as peças não podem ter sido tocadas. Se você já mexeu aqui, você só tem direito a fazer o roque do lado de cá. Tá certo? Beleza. Se você mexeu aqui, você só pode fazer o roque do lado de cá. Beleza? Dito isso, se você mexeu o rei, você não pode fazer roque de jeito nenhum, porque você já moveu uma peça. Tá certo? O roque, ele tem que ser feito da seguinte maneira. O rei não pode cair em casas atacadas. Se você tiver, por exemplo, um bispo negro, vamos pôr um bispo negro atacando aqui, né? Aqui. Vamos pôr que essa casa está aberta aqui, ó.
Aí eu quero fazer o rock. Eu puxo o meu rei pra cá. Olha aqui, ó, o bispo atacando aqui. O seu rei vai entrar em xeque, ó. Então você não pode fazer rock aí, não. Tá certo? A casa tá atacada. Mesma coisa. Mesma coisa. O rei branco. Se eu tiver um bispo aqui, ó. Eu quero fazer o rock. Eu fiz um grande rock. O bispo tá atacando aqui. Eu não posso, ó. Porque casas atacadas. O rei não pode cair em casas que estão atacadas. Tá certo? Para que seja feito o rock. Então, essas são as condições do rock. Tipos de rock, pequeno rock e grande rock, né? Pequeno rock e grande rock. Condições para o rock: as peças que vão participar do rock não podem ter sido tocadas ou mexidas. Tá certo? Mexeu com a peça, com a torre da A, você não pode fazer o rock com a torre da A. Mexeu com H, não pode com H. Mexeu com o rei, perdeu direito às duas. O rei não pode parar em casas atacadas. Se a casa está atacada, você não tem como fazer o rock. Então, basicamente, este é o joguinho de xadrez, tá ok? Você vai praticar e praticar, perder, ganhar, mexer as peças, estudar, até que você tenha um entendimento de como funciona o xadrez. Movimento de peças, cheque ou checkmate, tá? Salto duplo do peão, olha lá, pulei, pulei. Esses dois peões aqui, ó, um tá barrando o outro. Se não aparecer nada nas casas que eles podem atacar, aqui, ou aqui, aqui, ou aqui, eles vão ficar aí, tá? Eles vão ficar presos aí os dois. Beleza? O cavalo se move aqui. O outro cavalo se move aqui. Bispo sai por diagonais. Tá certo? Dama se move aqui. Beleza? Cavalo sai também. Cavalo sai também. Né? Abrindo alas para o outro bispo. Abrindo alas para o outro bispo. Bispo sai. Bispo sai. Pequeno roque, grande roque, tá certo? Salto duplo com o peão atacando aqui o bispo, peão toma. Quem pode tomar esse peão? Esse cavalo. Cavalo toma. Cavalo toma. Torre toma. Bispo toma. E aí você vai jogando xadrez, tá? Agora o meu cavalo sai daqui, ameaça a dama aqui, ó. Ups, ups, né? Cavalo toma. Bispo toma. Bispo toma. Peão toma. Dama toma. Bispo toma. Tá vendo aí, ó? E por aí vai as capturas. Ah, mas e se a peça tiver desprotegida? É isso que você tem que olhar. Peça desprotegida, você leva tinta, né? Então vamos devagarzinho, a gente vai aprendendo xadrez aí de uma maneira mais tranquila, estudando aí durante o dia. Beleza? Ô Vika, Arlene, eu espero que tenha ficado mais tranquila aí essa explicação, tá? Dúvidas a gente vai tirando aí ao longo do tempo, né? A gente vai tirando ao longo do tempo aí as dúvidas e treinando sempre o xadrez. Um abraço a vocês, né? Aguardo aí o feedback aí das pessoas que estão aprendendo xadrez comigo. Eu não passo coisas aprofundadas ainda, só passo o que eu dou conta de passar, né? Que são as coisas mais básicas, mas serve aí para divertir no xadrez, tá? Um abraço a todos e xadrez na cuca! Valeu!
Um abraço, galera. Fui!